Para quem ligou agora, a gente está tratando sobre as condições de trabalho nas escolas e nos centros de educação infantil. E a gente passou um vídeo no primeiro bloco falando justamente sobre a questão do problema de falta de tempo de planejamento. Isso é uma questão que angustia os professores, está fazendo a galera ficar cada vez mais doente, sim. Por exemplo, os professores que têm alunos com inclusão. Eu queria saber qual é o horário que essas pessoas podem e têm para fazer o planejamento adequado para essa criança que está incluída na turma comum. Porque essa questão da inclusão, gente, ela acaba sendo uma exclusão velada. Você diz que inclui, mas coloca, França, numa turma comum, onde o professor não tem tempo para planejar, né, e acaba dando as mesmas condições para crianças que estão em situação diferente. Isso não é incluir, isso é excluir. A gente tem que ter uma discussão muito avançada sobre isso. Não adianta só matricular na turma comum e dizer que está fazendo inclusão, não. As escolas não estão preparadas para isso, não há um debate, não há um estudo na Secretaria de Educação sobre isso. As pessoas recebem aluno incluído, França, mas não tem nenhum tipo de formação, não tem nenhum tipo de apoio. Então, quer dizer, isso é muito complicado. E, mais uma vez, o que está faltando? Está faltando o cumprimento da lei. Existe uma lei aprovada já em 2009, né? A lei está ficando velhinha já. E é essa questão de um terço de planejamento. Para quem não sabe o que é isso, esse é um terço de planejamento. O professor trabalha, é contratado por um número de aulas, por exemplo, aqui em Petrópolis, 18 tempos, e ele deveria ter 12 tempos em atividade com os alunos e 8 tempos livres para fazer o seu planejamento. Né? Não é isso, França? É isso mesmo. E a outra questão da redução da carga horária, que a gente também está pleiteando sempre, que é o quê? Explica para o pessoal. Redução da carga horária nada mais é do que incentivar o livre andamento do trabalho dentro da escola. Ainda não tinha nem usado esse termo aqui, incentivar o livre andamento da escola, por quê? Porque a população só tem a ganhar com o funcionário trabalhando 30 horas. Porque, inclusive, o horário do nosso IC tem como ser adaptado ao horário do pai que trabalha fora, daquela mãe. Sim. Porque hoje, vocês vão dizer para mim que tem pais largando 4, 4 e meia, 5 horas da tarde. Que país é esse? Que país é esse que o trabalhador que hoje precisa do centro de educação infantil está livre esse horário para buscar seu filho? Não está. E está mais do que comprovado que um centro de educação infantil, porque esse é o nome que tem no nosso município, porque em vários outros lugares é creche, né? Que abre às 7 da manhã e fecha às 19 horas. Isso é um outro assunto também que precisa ser encarado com muita seriedade. Porque muitos pais não têm essa condição de ir buscar o filho, depende de um outro filho para buscar, e isso acarreta danos a essa própria criança. Sim. Porque muitas vezes esse pai não tem quem busque. E a criança acaba assumindo responsabilidades que não são dela também, que né? não é responsabilidade do irmão, daquele irmão que larga no mesmo horário e está indo buscar essa criança. O pai tem que ter essa liberdade de horário para levar seu filho e buscar no centro de educação infantil. Inclusive, algumas prefeituras, França, já estão tomando a iniciativa da redução da carga horária, inclusive por medida de economia. Economia de luz, de água, também. né? E economia também do próprio serviço, né? Porque, por exemplo, na região dos lagos, a situação está muito complicada. Não é o caso de Petrópolis em relação aos royalties, né? Não vamos nos deixar iludir por essa questão. Lá, nós estamos falando em 30% da arrecadação, né? Que estava indo para 40% da arrecadação se baseava em royalties. Aqui não. Aqui vinha uma merrequinha e vai continuar vindo merrequinha. Então não é isso que vai fazer diferença na educação, tá? A gente não vai aceitar esse tipo de discurso, porque não é por aí. Em certos lugares a discussão dos royalties vai fazer muita diferença, sim, e lá tem que ter uma discussão diferenciada. Agora aqui em Petrópolis, por favor, secretário Patuleia, né? Vamos deixar a questão dos royalties onde ela deve estar, né? Porque com certeza ela não está sendo usada na escola pública dessa maneira que vai fazer essa diferença imensa. Eu não achei. Não está, com certeza. Agora, nós estamos com vários problemas, não só quando a gente fala em misturar o horário, diminuir o horário, é sempre aquela mesma questão, né? Quando a gente conversa com isso, eu lembro que nas primeiras conversas, os secretários de governo olhavam para a cara da gente com uma cara assim de deboche, de gente vagabunda, né? Essa gente não quer trabalhar, né? Essa gente quer ficar à toa. 30 horas, onde é que tem isso?
Onde é que o CEP inventou esse negócio de 30 horas? Nossa, tem muita esse O CEP não inventou 30 horas, né? Existem estudos sérios de fundações como a Fiocruz, por exemplo, que garantem que a questão da redução da carga horária implica em melhoria do trabalho que é apresentado para a comunidade, do atendimento, melhoria na saúde. Então é menos gente tirando licença médica, é menos gente faltando ao serviço. Você viu ali o levantamento? Que em média as pessoas faltam 18 dias por ano. Né? E não tem substituto. Então quem faltou ficou sem. O aluno ficou sem, óbvio. Não tem nem professor para vaga comum, vai ter substituto. Né? Por que não tem? Porque a Secretaria de Educação não fez o dever de casa, gente. Não planejou. Em agosto do ano passado, aliás, de agosto não. Estou me enganando aqui. Em julho do ano passado, nós fechamos um acordo com o governo. O prefeito assinou uma carta de intenções, a secretária de Educação, o secretário de Administração, todos eles assinaram um acordo com o CEP de que haveria uma série de medidas para evitar que esse ano isso acontecesse. A realização do concurso, a chamada dos concursados, né? Isso lá em julho. Porque a previsão era que o concurso fosse em agosto, para que, até o final do ano, percorresse todo o trâmite de documentação, exame médico, para que as pessoas pudessem se apresentar. Isso foi feito, França? Nós estamos aguardando até hoje a auditoria da folha de pagamento, porque ela não foi feita. Ela não foi feita. Hoje se fala muito que esse país está passando por uma crise e que a nossa cidade está sendo atingida de maneira brutal. Só dizendo assim, para tamanha falta de materiais básicos, né? Que eu posso dizer, o que é material básico? Materialzinho de escritório, papel higiênico. O uso do papel higiênico, uma toalha de papel, o sabonete, né? Sabonete líquido tem em escola? Não tem. Nas que eu frequento não tem. Quando havia aquele risco, né, da gripe, não deveria ser usado só nessas questões emergenciais. Tinha álcool em gel. Tudo. Mas está faltando essas coisas básicas. E qual é a desculpa? É que está se passando por uma crise. Mas que crise é essa? De onde essa crise veio? Eu tenho que perguntar isso, não que eu seja uma pessoa alienada, que eu não saiba o que está acontecendo nesse país. Mas a educação... Mas levar isso para a educação do nosso município... E do nada, de uma hora para outra, a crise chegou, tá? Chegou, com certeza. Mas a educação também tem verbas carimbadas, específicas, né, para cada fim. E a crise está demais, né? E isso está causando nas relações de trabalho das escolas um clima péssimo, é claro, né? Isso vai piorar. Não vai melhorar, não. Só vai piorar. Porque nós precisamos de um ambiente sadio. A gente cansa de dizer a mesma coisa. Nós estamos lidando com vida. Nós estamos lidando com pessoas. Nós não lidamos com máquina. Então, essas crianças e o profissional, esses alunos, eles precisam ter um ambiente seguro para chegar na escola. Hoje não tem como dizer que essas pessoas estão num ambiente seguro, não. Porque está faltando muita coisa e tem muita escola que não está no padrão de funcionamento adequado para se estar convivendo. Padrão mínimo. Mínimo. Tá, gente? Estamos nem colocando padrão de excelência, não, que é o que deveria ser. Né? Mas o padrão mínimo de convivência e de razoabilidade, né? Você tem que chegar na escola e ter condições mínimas, né? Você tem que ter banheiro limpo, você tem que ter água para as crianças, merenda, material de consumo, papel para as crianças usarem nas aulas. Né? É o mínimo que se pode ter. Sadio, porque já a escola tem que ter telefone, assim, né? Se uma criança se machuca em certas escolas hoje, se a diretora não tiver celular, a coisa está feia, porque a escola está sem telefone, porque está cortado. Algumas escolas estão Como é que a escola pode estar com o telefone cortado, gente? A que ponto chegou isso? Né? É muita falta de planejamento, é muita falta de acompanhamento. É muito projeto para fazer festa, para fazer firula, e pouca coisa realmente acontecendo dentro das escolas. E é mais fácil, né, dar as costas aos problemas. E aí fantasia, né? Faz um evento para fantasiar e esquece de resolver os problemas do dia a dia. A realidade está aí, né, Rosa? A realidade está aí, ela está nua e crua. Está faltando o quê? Está faltando quem está atrás das mesas e lá dentro das suas quatro paredes começar a andar dentro das escolas. Porque ir numa escola que ela funciona de acordo, né? Porque nós temos algumas unidades que funcionam muito bem, perfeitamente. Não é disso que nós estamos falando. Não é essa que tem que ser visitada. Escola que está precisando do poder público dentro dela é aquela escola que está com seu piso caído. Jandira Bordion, Irmã Dulce,
Carlos Damiá, Liceu Carlos Chagas, que estava, Liceu né, Carlos na Chagas, nossa com aquela visita do cozinha que tá uma CAI. vergonha, né? Não tem como. Precisamos de urgência, é isso que A nós gente estamos precisa precisando. parar de inaugurar banheiro É. e ir realmente consertar as coisas, sem precisar fazer festa, né? É legal quando a prefeitura faz o seu papel e a gente tem que reconhecer quando faz, é Exatamente. importante, só que é o papel, gente. Não tem que ficar esperando aplauso todo dia porque ajeitou o banheiro da escola. Isso chega a ser ridículo, né? As escolas estão precisando de muita coisa, sim. Não vai dar para reformar todas? Tá, mas tem coisa que está demais, né? A provisoriedade em certas escolas chegou num ponto que qualquer dia vai ter telhado que vai cair. Lá no Seirmanduce é uma dessas situações. O telhado qualquer dia vai cair em cima das crianças, né? Nós mostramos no final do ano as condições desse centro de educação infantil. O secretário de Habitação ficou de, inclusive, retirar as crianças, levar para um outro espaço, fez reuniões com os pais prometendo isso. E aí? As crianças continuam lá. E, inclusive, gente, essa semana tem um caso muito sério lá no Centro de Educação Infantil, né? A Secretaria de Educação precisa olhar com muito cuidado, Muito carinho, muito atenção. carinho, atenção e repensar também, gente. Ninguém quer ser diretor, ninguém quer mais ser diretor nem de escola, nem de centro de educação infantil, porque está ganhando muito pouco. Agora, não é por isso que também vai colocar para ser diretor de centro de educação infantil ou de escola gente que entrou hoje na prefeitura, que não tenha um mínimo de experiência. Fica muito complicado administrar um local com tantos problemas sem ter nenhum tipo de experiência, né? Então, isso também é uma maldade que a secretaria acaba fazendo, tanto com o profissional, que às vezes é um bom profissional, só não tem a experiência adequada para aquela função, quanto para a comunidade escolar, que precisa, sim, de diretores que estejam preparados para estar atuando nas diversas situações que nós estamos enfrentando nessas escolas. E que todas as regras sejam respeitadas a partir do momento que tiver um profissional para ocupar um cargo de direção, né? Porque existem regras para isso também. Sim, publicadas em diário oficial, Exatamente. lei aprovada, né? Exato. Nós vamos para o intervalo e já voltamos, gente. Vamos voltar nesse mesmo assunto para dar uma conclusão falando sobre as condições ainda físicas das escolas e SEIs. Isso.